Graça e paz, amados. Aqui é Karina Ramos, do Ministério Vida, e é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Nós estamos fazendo a leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler com vocês aqui, hoje é o capítulo 13, eu quero ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2. Está escrito assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Até aqui, 1 e o 2. Eu quero me ater aqui a uma palavra aqui no 2, quando ele diz assim, ó: Disse o Espírito Santo. Disse o Espírito Santo. Essa palavra aqui, disse, no original grego é a palavra epo. Significa realmente falar, dizer. Ela procede de outras palavras. Procede da palavra ereu, que significa expressar, falar, dizer também. Ela procede da palavra reu, que significa emanar, emitir, e também procede da palavra pemi, que significa tornar conhecido os pensamentos de alguém, declarar. Então é muito interessante porque o Espírito Santo, quando ele diz, ele está tornando conhecidos os pensamentos dele a alguém. E aqui fica bem claro que o Espírito Santo ele fala. E ele fala de forma clara, né? Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E mais um pouquinho para frente você vai ver que no 4 ali ele fala assim, ó: enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É muito interessante Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos poderia ser... O nome desse livro poderia ser Atos do Espírito Santo, né? Porque você vê que é ele que está atuando sempre. Ele fala, ele manda ir, ele manda ficar. É ele que conduz ali tudo, né? Então eu estou trazendo o nosso pensamento de hoje para essa palavra disse, para que a gente possa entender que o Espírito Santo ele fala conosco. O que acontece muitas das vezes, na maioria das vezes, no caso, é que a gente não presta atenção, não escuta, e a gente fala, mas Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Mas será que a gente está realmente prestando atenção, né? Tá tirando ali um tempo? Diz que eles estavam aqui adorando, jejuando, estavam orando, estavam ali naquele tempo, né, reunidos. Estava ali 4 pessoas, 5, deixa eu ver aqui certinho. Barnabé, Simão, Lúcio, Manaém, 4 pessoas de Saulo, 5 pessoas orando ali, né? E aí eles estavam adorando a Deus, coisa e tal, e aí o Espírito Santo falou com eles, disse o Espírito Santo, né? Ele emitiu ali o pensamento dele para que fosse conhecido pelas pessoas que estavam ali orando naquele momento. Isso acontece também no nosso particular, quando a gente está orando. E quando a gente está assim, no nosso tempo com Deus, né? A gente ora, a gente adora a Deus, a gente canta, a gente chora aos pés do Senhor. E daí o Espírito Santo vem e fala, e é muito claro. Karina, o Espírito Santo fala em voz audível? Na maioria das vezes não, amados. Eu já ouvi voz audível umas 2 ou 3 vezes, mas na maioria das vezes é um testemunho interior. É algo que vem no seu interior, que é tão forte que você tem plena convicção que foi o Espírito Santo que falou. Agora, o Espírito Santo não vai falar com você enquanto você está distraído aí, fazendo milhões de coisas, não dando atenção nenhuma para ele, né? Eu vi até outro dia um videozinho que alguém mandou, a pessoa orando e o Espírito Santo tentando falar com ela,
Mas ela estava tão assim, acontece às vezes, amada, a gente está tão assim desesperado que a gente às vezes está orando tão desesperadamente que a gente só fala, a gente não para ouvir, né? O Espírito Santo, ele é educado, ele não vai te interromper, ele não vai falar por cima de você falando, né? Então as pessoas às vezes estão orando que fala um monte de coisa e não silencia, né? Então a gente precisa silenciar para ouvir a Deus, né? Perguntar e silenciar e saber que algumas respostas são imediatas, outras vai levar tempo. Talvez porque não estamos preparados para ouvir, talvez porque Deus esteja, é um processo, né? Deus trabalha por processos. A gente estava conversando essa semana aqui, a Kátia estava conversando com o noivo dela sobre isso, e daí ela passou para mim um pouco sobre isso, que Deus trabalha com processos, né? Muitas das vezes Deus vai levar um tempo para te responder aquilo que você quer, né? E muitas das vezes ele vai responder uma coisa que você não quer, né? Às vezes você pede uma coisa e ele fala outra, e você... Só que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então aquilo que ele te disser é o melhor para você. Então o Espírito Santo, ele fala com a gente, né? O mais interessante é que ele conhece o nosso interior, o nosso coração, né? Então quando ele fala com a gente, ele não vai falar algo que vai nos decepcionar, machucar, magoar. Talvez às vezes você esteja pedindo uma resposta a Deus e você espere um sim para alguma coisa, mas de repente esse sim vai te desviar dos caminhos do Senhor. E de repente a resposta que Deus tem para você é não. Mas esse não pode a princípio parecer, puxa, que coisa triste, mas esse não vai te livrar lá na frente de um problema. Então a gente realmente tem que prestar muita atenção, né, nas nossas orações. Será que estamos orando de acordo com a vontade de Deus? Ou a gente está orando só a nossa vontade? Né? Eu quero isso, quero aquilo outro. E não coloca, né, a gente não sincroniza a nossa vontade com a vontade de Deus. Porque assim, a minha vontade, ela tem que sair de cena para que eu assuma a vontade de Deus. Muitas das vezes a minha vontade vai coincidir com a vontade de Deus. Mas muitas das vezes talvez eu queira uma coisa que não é aquilo que Deus quer para mim. E ele sabe o que é melhor. Então, assim, para deixar bem claro, o Espírito Santo, ele fala, né? Ele emite opinião, ele torna conhecido o pensamento dele, para que nós possamos conhecer o pensamento dele. O Espírito Santo não é mudo, gente, né? Ele fala através da oração, ele fala através da palavra de Deus, quando a gente está lendo a palavra, ele fala através de outros irmãos, ele fala através de uma canção, ele fala através da natureza, ele fala do jeito que ele quiser falar. Até uma caneta caindo no chão, ele pode te dar uma resposta. Então ele fala da maneira que ele quiser falar. A gente só precisa estar sensível à voz do Espírito Santo, sabendo que, na maioria das vezes, é um testemunho interior, é algo que ele coloca no seu coração, uma percepção, né? Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então é uma coisa mais simples, né? Pelo menos deveria ser mais simples a gente entender que é ele que está falando, né? Se você ouvir uma coisa estranha, que não condiz com a palavra, você tem certeza que aquilo não vem de Deus, né? Não é o Espírito Santo falando. Agora, você tem aquela percepção que você olha assim, isso condiz com a palavra, isso aqui é uma coisa boa, né? E você, às vezes, é uma coisa que você não está esperando, que você não queria, mas que você vai analisar e fala, nossa, realmente isso aqui é vontade de Deus, né? Então, a gente consegue assimilar, né, quando o Espírito Santo fala com a gente. A gente precisa se desligar um pouco da terra, né? Eu sei que a gente vive nessa terra, aqui nesse mundo, mas a gente precisa se ligar mais nas coisas do alto, pensar nas coisas do alto, passar mais tempo com as coisas do alto, né? Assistindo filmes que vão edificar, né? A vida. Eu sei que hoje está um vício por séries, todo mundo vê série, e quantidade de série que não tem nada a ver, assim, é gigantesca. E os cristãos, eles estão ali, ficam ali fixados. A pessoa fala, eu não vejo novela, mas ver uma série não adianta nada, é a mesma coisa. Não vê novela, mas vê série, é a mesma coisa. Às vezes perde até de uma reunião de família, ou perde de fazer alguma coisa, ler um livro cristão, porque não posso perder o capítulo da série de hoje.
Então, assim, amados, vamos tirar um pouco o foco dessa terra, vamos concentrar nossos pensamentos nas coisas do alto, né? Vamos consumir conteúdos que são cristãos, né? Filmes cristãos, tem bastante filme cristão. Eu vou indicar a vocês a Prime Video, que é a TV da Amazon. A Prime Video tem bastante filme cristão. Dentro da Prime Video tem um canal chamado Look, você assina, acho que é R$16,90 o Look, e daí você... Gente, não tô ganhando nada com isso não, tá? Não tô fazendo propaganda para ganhar nada não. Tô indicando só porque eu sei que é onde tem conteúdo cristão e eu assisto bastante, sabe? Na Prime Video, no canal Look, que o canal Look é dentro da Prime Video que eu assinei, que tem conteúdos cristãos, filmes cristãos lindíssimos ali. Saiu um filme novo agora, eu vou indicar a vocês. Tô falando isso, amados, porque assim, a gente vê muita bobagem, né? E coisas que não edificam em nada, fazem mal à saúde, fazem mal aos olhos, fazem mal à vida da gente. Olha que filme interessante. Eu acho que a maioria de nós conhece aquela trilogia de Deixados para Trás, né? Eu já vi o 1, 2 e o 3. E agora saiu aqui, ó, Deixados para Trás, o início do fim. Saiu em abril agora desse ano, é um filme novo. Não saiu agora, não saiu ainda em nenhum canal assim que a gente possa ter por assinatura, mas saiu para alugar aqui no YouTube. Você coloca no YouTube Deixados para Trás, o início do fim, e você consegue alugar ali ou comprar por um preço bem acessível. E você vê um filme que é um filme bíblico, né? Um filme muito interessante. Então, amados, eu queria exortar vocês, no caso, a olhar mais para as coisas do alto, sabe? Sei que parece, puxa vida, agora não posso mais ver nada, não posso mais assistir nada. Não é isso, né? A gente precisa... Como é que eu vou, olha só, ver se vocês me entendem. Como é que a pessoa vai ouvir o Espírito Santo se tudo que ela assiste é bobagem, é série, é novela, é filme do mundo, escuta música do mundo, não lê a Bíblia? Como é que ela vai ouvir o Espírito Santo? É uma coisa mais difícil, não é? Então, amados, a gente realmente precisa se dispor, né? Fazer, quando a gente fala assim, fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte é ouvir um louvor, escutar uma pregação, abrir a Bíblia para ler, né? Ler o Novo Testamento, né? A gente vive debaixo do Novo Testamento, vive debaixo da Nova Aliança. Então, procurar realmente as coisas que são do alto, para que a gente possa ter o privilégio de falar assim, olha, o Espírito Santo falou comigo, ele disse assim, para você ter o privilégio de ser encontrado aqui no versículo 2 do capítulo 13 de Atos, quando diz, e o Espírito Santo, e disse e o Espírito Santo, perdão, disse o Espírito Santo, para que a gente possa viver isso aqui, né? Isso aqui não ser uma coisa longínqua, uma coisa assim que, lá uma vez na vida eu ouvi o Espírito Santo, depois nunca mais. O Espírito Santo, ele fala todo dia, ele quer falar todo dia com a gente, ele quer falar o tempo todo com a gente. Se a gente permitir, ele fala com a gente sobre tudo na nossa vida, né? Sobre todos os caminhos. O problema do ser humano hoje em dia é que ele quer viver a própria vida. Ele quer escolher os caminhos, daí, na maioria das vezes, ele sofre. Né? Eu vejo muitas pessoas sofrendo tantas lutas diferentes, assim, que se a gente fosse escrever em livros, não caberia. A quantidade de lutas diferentes que as pessoas têm na vida delas, diferentes umas das outras, inclusive, e não caberia em livros, porque é muita luta, é muita coisa ruim que as pessoas vivem, e elas não param para ouvir o Espírito Santo, né? O Espírito Santo quer falar, quer resolver os problemas, quer resolver os conflitos. Então, que nós possamos realmente buscar ouvir a Deus, né? Ter o discernimento de que o Espírito Santo fala, de que ele quer falar, de que ele quer conduzir a nossa vida. Tá bom, amados? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Vamos orar. Pai, eu quero nesse momento colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida e a vida de cada um dos meus amados irmãos que estão Te ouvindo aqui, Pai. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus, ter o coração aberto para Te ouvir. Espírito Santo de Deus, nós desejamos ouvir a Tua voz, desejamos ouvir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor tem colocado
de propósito para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos tirar tempo, Pai, para orar, Senhor, para louvar, para ler a Tua palavra, Senhor, para assistir conteúdos cristãos, ouvir músicas cristãs, Pai. Que nós possamos, Pai, colocar nossa mente, como diz a palavra, nas coisas que são do alto, Pai, em nome de Jesus. Então é isso, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até a próxima.